Bem, eu disse a vocês que hoje eu estaria ministrando uma palavra que para mim é muito especial. E acredito firmemente tem sido especial no coração, na vida de muitas pessoas. De um pequeno grupo, de aproximadamente umas 20 pessoas que tiveram a coragem de acordar um pouco mais cedo para estar comigo às 5:30 da manhã, ali na praia particular do hotel onde estávamos hospedados em Jerusalém, no Mar da Galileia. Ali tem um lugar preparado pelo hotel para os hóspedes, portanto não havia questão de segurança estar em um horário assim, às margens do Mar da Galileia. Mas nem todos tiveram o interesse de ir. E eu tenho certeza que aquelas 20 pessoas aproximadamente que ali estiveram comigo para ver o sol nascer, do outro lado das margens do Mar da Galileia, nas colinas de Golã, foram marcadas para sempre, assim como eu, por uma revelação profunda de Deus em sua palavra. Nós abrimos a Bíblia Sagrada no texto em que Jesus faz um convite aos seus discípulos. E ele diz assim: entrem comigo no barco e passemos juntos para a outra margem. Foi só isso. E eles entraram naquele barco e levantaram as velas, começaram a ajudar um pouco com os remos para que o barco pudesse pegar o impulso e eles então conseguissem chegar na outra margem do Mar da Galileia. Porém, todavia, a vida é assim. Muitas vezes sucedem coisas que são inesperadas, não é? Muitas vezes sucedem coisas que nós não planejamos e não pensávamos que elas iriam suceder em nossas vidas. Mas elas acontecem. As tempestades, as tragédias, não é? Quem planeja isso? Quem se prepara para isso? Quem espera por isso? Não. Nós nem sequer gostamos de pensar nessas coisas, mas constantemente estamos passando por isso. Então, se constantemente estamos passando por essas coisas, devemos aprender a viver. Devemos aprender a passar por elas, para que elas não venham nos esmagar, nos consumir e nos destruir. O texto sagrado diz que quando eles estavam no meio da travessia, o céu começou a se enegrecer. Relâmpagos estouraram no céu. As águas do Mar da Galileia começaram a ficar revoltas e ondas começaram a se formar e foram ficando cada vez mais violentas e caiu uma tempestade terrível e aqueles homens começaram a ficar preocupados a princípio. Mas entre eles haviam pescadores profissionais. Entre os apóstolos de Cristo haviam pessoas acostumadas a lidar com as intempéries do clima, do tempo, no meio do Mar da Galileia. E eles falaram: calma, gente, não vai acontecer nada. Chega para aquele lado você, equilibra o barco ali. Olha, pega esse balde, vamos começar a tirar essa água aqui. Começaram a tomar as suas providências.
O problema é que a tempestade começou a piorar cada vez mais. E a água começou com violência a balançar aquele pequeno barco, de forma que eles começaram a ficar não apenas preocupados, mas agora estavam apavorados, desesperados, e começaram a dizer: nós vamos morrer. De repente nós nos envolvemos aqui numa situação e numa tempestade tal de que nós não vamos conseguir sair disso, nós vamos morrer. Por mais que a gente tente tirar a água do barco, por mais que a gente procure equilibrar o peso desse grande barco para que nós não venhamos naufragar, afundar, nem para a direita nem para a esquerda, por mais que a gente tente, não temos condições, nós não estamos sendo bem-sucedidos em nossas tentativas e nós vamos morrer. E aí, no meio de tudo isso, você pode pensar: mas e o mestre? O mestre estava dormindo. Pasme. É verdade. No meio de todo esse tumulto, no meio de toda essa confusão, no meio de toda a gritaria, um andando para cá, outro para lá, um pegando o balde, jogando a água, tentando equilibrar o barco, aquela confusão toda, pasmem, porque o mestre estava dormindo na polpa do barco sobre uma almofada. E um deles viu aquilo e ele ficou indignado. Ele falou: mas meu Deus do céu, não é possível uma coisa, eu vou morrer. E ele foi até ali, cambaleando naquele barco, segurando de um lado, segurando do outro. Chegou até o mestre, pegou ele pelo braço, sacudiu o mestre e disse: mestre, acorda! Será que o Senhor não percebe que todos nós vamos morrer? E o que eu fico impressionado é que ele incluiu o próprio Jesus no naufrágio. Não é verdade? Todos nós vamos morrer. Quando ele acorda Jesus, ele não acorda Jesus na expectativa de que ele desse uma ordem às ondas do mar da Galileia. Ele não levantou o mestre para que ele desse um comando, uma voz de autoridade, para que ele ordenasse ao vento que parasse de soprar. Não! Ele acordou Jesus para que fosse mais 2 braços para pegar um balde e tentar ajudar, tirar água daquele bote. Era mais 2 mãos, era mais um peso para equilibrar direito aquele barco, para que eles tentassem de alguma forma sair daquele sufoco, daquele naufrágio terrível que eles estavam envolvidos, irmão. Tanto que não era essa a expectativa dos apóstolos, que quando Jesus repreende o vento e dá uma ordem ao vento e ao mar, eles ficam pasmos, arregalam os olhos e falam uns aos outros: o que é isso? E eles com aquele baldinho na mão, envergonhados, irmão, com aquele baldinho, cada um deles com um balde na mão, e tinha um que tinha 2 baldes, porque um ele ia dar para Jesus, e Jesus dá uma ordem ao vento, e Jesus dá uma ordem às ondas do mar, e eles ficam com os olhos arregalados, todos molhados, descapelados, e olhando para o mestre, e eles dizem: que homem é esse, meu Deus do céu? Que é isso? Solta esse balde. Até o vento e o mar obedecem a sua voz. Mas você sabe o que Deus falou comigo no início daquela manhã ali às margens do mar da Galileia? Foi exatamente isso. Aquele lugar foi o palco de grandes feitos e de milagres extraordinários. Mas não apenas para ficar registrado nos anais da história. Não. Mas para servir para mim e para você, que me vê e que me ouve agora. Sabe por quê? Porque um dia eu,
aceitei um convite de Jesus. E eu sei que falo agora, e essa palavra, ela é para você que também um dia já ouviu esse convite de Jesus, não é? Naquele momento de angústia, de dor, de desespero, de tristeza, que as pessoas vivem nesta vida. Você ouviu Jesus dizendo: entre comigo no barco, vinde a mim todos vós, cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, em mim vocês encontrarão paz, descanso e alívio para vossas almas. E aí você entra, não é? E aí você recebe uma promessa, porque Jesus não convida apenas para entrar no barco, ele faz uma promessa. Ele diz: entre, pode vir, porque nós vamos chegar juntos lá do outro lado. Nós vamos chegar juntos na outra margem. Não é assim? E aí, o inesperado acontece. A tempestade. Você já atravessou tempestades? Talvez você esteja atravessando uma agora. Talvez você esteja desesperado nesse barco. Você não sabe mais o que fazer. Por mais que você pegue o seu baldinho e arranque a água e jogue fora, e pegue água e jogue, quanto mais você tira a água, mais ela entra. Quanto mais você tenta equilibrar o peso do barco, você tenta conciliar as coisas para que isso não afunde. Por mais que você atente, mais o mar se agita, mais as ondas ficam altas, e você chega ao ponto de dizer: eu não vou dar conta disso, eu vou afundar, eu vou morrer. E é nessa hora que a gente inclui o próprio mestre no naufrágio. Como disse aquele discípulo: mestre, acorda, levanta, porque todos nós vamos morrer, até o Senhor. O Senhor vai morrer afogado aqui se o Senhor não nos ajudar. Pega um balde, Jesus. E sabe de uma coisa? É isso que nós fazemos. Nós não podemos culpar esses homens. Não. Seria um ato hipócrita recriminar a atitude desses homens, irmão. Porque eles são exatamente o que nós somos. Homens de pequena fé. Nós não conseguimos dimensionar a grandeza do poder de Deus, a grandeza da autoridade do nome de Jesus. Podemos falar sobre isso, filosofar sobre isso, não é? Decorar versículos sobre isso, mas no meio da tempestade, quando o barco está balançando de um lado para outro, quando as pessoas estão caminhando rasgadas, descabeladas, a chuva caindo, o barco balançando, meu irmão. Aí você inclui todo mundo no naufrágio, inclusive o próprio Jesus. E nós não podemos recriminá-los, mas podemos aprender com eles nas nossas tempestades. Podemos ter uma lição. Porque o problema deles é que eles se esqueceram de uma promessa. Lembra? Quando estavam na margem, Jesus disse: entrem comigo no barco, porque nós vamos para outra margem. Nós vamos chegar lá. Sabe, Jesus ele não disse: entre comigo no barco, se não chover forte. Olha, se Deus quiser. Olha, entre comigo no barco, porque se o tempo não mudar, se o capeta não se levantar, se os demônios não vierem, a gente consegue dar um jeito de chegar lá. Não, ele disse: entre comigo no barco, porque nós vamos chegar da outra margem. Pode chover canivete, pode se levantar o inferno inteiro, porque nós vamos chegar lá. Não importa as tempestades, quem estiver comigo dentro do barco vai chegar lá. Sabe, a grande verdade é, meu irmão e minha irmã, você que me ouve agora,
é que Jesus ele não dormia o sono da negligência, do pouco caso, acerca da aflição de seus discípulos. É porque às vezes nós pensamos assim, não é verdade? Porque no meio do vento daquela tempestade vem sempre o sussurro do cão, não é? O sussurro do diabo sopra junto com aquele vento da tempestade, você naquela confusão, e você naquele tumulto com a sua família, com a sua mulher, com o seu esposo, com seus filhos, com as suas finanças, com as suas dívidas, com a saúde, e naquele tumulto todo, aquela confusão toda, vem a voz do capeta e diz: cadê o mestre no meio de tudo isso? Cadê ele? Por que ele não faz alguma coisa? Por que ele não toma uma atitude? Ele não prometeu a você que você teria vida e vida em abundância? Olha agora essa tempestade. Ele não prometeu que se você entrasse no barco, ele ia te aliviar, você teria paz e você chegaria na outra margem e você vai afundar aqui e agora. Você não vai suportar. Não é assim? Essa mesma voz, esse mesmo sussurro veio aos ouvidos, ao coração daqueles discípulos que estavam agitados no meio de toda aquela tempestade e fez com que eles deixassem de lembrar, de ouvir a promessa, a voz de Jesus naquela margem, quando ele disse: entre comigo no barco e nós vamos chegar lá. Independente de qualquer circunstância, meu irmão. Você sabe por quê? Porque esse que fez a promessa, ele não é um político doido para assumir um cargo e mamar nas tetas do governo. Não! Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás de suas promessas. Aquilo que ele diz se cumpre, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. Se ele disse que se nós entrarmos com ele no barco, nós vamos chegar lá, então nós vamos chegar. Eu já vi muita gente saltar do barco. Muita gente. Em todos esses anos que eu prego a palavra de Deus, já vi muita gente saltar. E é assim que o diabo faz. No meio de todo aquele tumulto, de toda aquela tempestade, o diabo vem no sussurro e diz: olha, salta do barco. Salta, porque isso aqui vai afundar, isso não tem jeito. Pega uma tábua. Pega essa boia, porque não tem boia para todo mundo. Agarra uma e se joga no mar. Vai a nado. A tua única chance é de a nado. Você vai morrer. Porque a profecia, a palavra está sobre esse barco. A palavra está sobre a igreja de Jesus. Aquele que entrar nesse barco vai chegar com a outra margem do reino do céu. Aonde um dia Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima e nunca mais iremos chorar, nunca mais vamos passar por tribulações ou tempestades ou aflições, porque neste mundo Jesus jamais enganou a ninguém. Ele disse: vocês vão passar por tempestades, deixem de ser meninos, deixem de mutilar a minha palavra e mutilar o meu evangelho. Eu não estou prometendo uma vida de mar de rosas. O diabo vai se levantar contra vocês. Tenham um bom ânimo, ergam a cabeça. Eu venci o diabo, eu venci o mundo. Aqueles que estiverem com ele no barco vão chegar na outra margem. E lá sim, lá ele enxugará de nossos olhos finalmente toda lágrima. Nunca mais você irá chorar. Nunca mais haverão motivos para pranto, para choro. Nunca mais haverá uma tempestade. E quando estamos assim, no meio de todas estas tribulações, nós, a exemplo do que fizeram aqueles nossos irmãos, clamamos pela ajuda de Jesus, não é? Clamamos, sim. No meio do sufoco. Às vezes fazemos isso com raiva, não é? Como fez aquele homem. Mestre, acorda, sacode ele. O que o senhor está fazendo? O senhor está dormindo? Mas não é o sono da negligência, nem do pouco caso, é o sono daquele que descansa no poder da sua própria palavra. E era isso que ele estava fazendo.
descansando e repousando no poder de sua palavra que foi dada sobre aquele bote, sobre aquele barco. Ele disse: quem entrar comigo aqui e ficar até o fim vai chegar na outra margem. Mas aí nós nos esquecemos disso, não é verdade? A tempestade fala mais alto, a tribulação fala mais alto, os problemas começam a falar mais alto, e você se desespera, e você fica bravo, e você fica brava, você fica nervoso, você fica nervosa com Jesus, não é verdade? E você começa a espraguejar: meu Deus, como é que o Senhor me deixa numa situação? E aí é a hora que você quer ensinar Jesus a fazer um milagre. Não é isso? E aí você vem com aquele seu baldinho, não é? Você traz aquele balde e diz: mestre, nos ajuda, mestre. Fica daquele lado do bote, porque ali tá mais leve, o peso está mais para cá. Fica ali, pega esse balde, nos ajuda a tirar água, senão vai todo mundo morrer afogado. Não é assim que fazemos? Aí você, no meio da situação que você se encontra, você ora e você fala com o Senhor e você diz a Ele como é que Ele tem que fazer. Mestre, olha, faz assim para resolver essa situação. Olha, toca nisso aqui, Senhor. Olha, mexe com isso aqui, Jesus. Toma esse baldinho na mão. Não é verdade? Aí Jesus se levantou e ergueu as mãos. E aquele barco balançando violentamente de um lado para o outro, quase quebrando o mastro central. E aqueles homens desesperados, agarrados naquele mastro descabelado, rasgado, agitados com aquela situação terrível, eles viram o mestre levantar as mãos para os céus e dar uma ordem. E ele ordena ao vento que pare de soprar. E depois ele olha para as águas e manda que as ondas cessem. E quando ele fala isso, imediatamente, a Bíblia disse que houve grande bonança. O mar ficou como um espelho, meu irmão. Pense nisso. Assim, num abrir e fechar de olhos. As ondas não foram se acalmando devagar, mas foi imediatamente, na hora. E o vento parou de soprar. E o barco imediatamente estabilizou-se. E aqueles homens ficaram olhando arregalados os olhos. Soltaram o baldinho. E foi o único barulho que se pôde ouvir. Não se ouvia mais o barulho das ondas, do mastro central batendo nas ondas, quase quebrando. Não se ouvia mais os gritos, não se ouvia mais os raios e relâmpagos. Um silêncio total. O único barulho que se pôde ouvir foi quando um deles soltou um baldinho que estava na mão e caiu no barco. E eles disseram: que homem é esse? O que nós fizemos? Que vergonha. Pedro, solta esse balde. Que vergonha, meu Deus. Até o vento e o mar obedecem a ele. Sabe, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas o mar da Galileia não é um mar. Não é um oceano. Mas é uma grande lagoa formada pelo Rio Jordão. E, portanto, não existem correntes marítimas como no oceano para formar grandes ondas. Você entende isso? Mas o vento que soprava era o responsável pela formação das grandes ondas. Por isso Jesus levantou as mãos e a primeira coisa que ele fez foi dar uma ordem ao vento e não às águas. Porque a consequência eram as ondas, mas a origem do mal
A origem da tempestade era o vento. E eles lutavam contra as águas. Sabe o que Deus me mostrou? Por mais que venhamos tirar a água do bote, mais vai entrar. Porque o nosso problema não são as ondas. Nosso problema é o vento. É o vento que dá origem à formação das ondas que entram no mar. É por isso que o apóstolo Paulo recebeu uma profunda revelação. Não é contra a carne, contra sangue que nós temos que lutar. Não. A sua luta não é contra o teu filho, que está nas drogas, na bebida, no mundo do crime. A tua luta não é contra a tua mulher, contra o teu marido. Não. Não adianta quebrar copo, quebrar prato, jogar panela para cima, xingar palavrão. Não. Não. A tua luta não é contra a situação econômica e política do país para que o teu salário não dê para pagar as tuas contas. Não. A tua luta não é contra a mulher que está querendo tirar o marido da sua casa. Não. A tua luta é contra principados e potestades que atuam na dimensão espiritual. Isso que acontece aí na tua casa, no teu dinheiro, na tua finança, na tua água, na tua farinha, na vida do coração do teu marido, no coração da tua esposa, dos teus filhos, no teu trabalho, é apenas a consequência, são as ondas do mar. E é isso que entra no seu barco, e às vezes você quer lutar contra isso. E você pega o seu baldinho, e você fica com raiva de Jesus, e você quer que ele também pegue um baldinho para te ajudar. Mas, na verdade, nós temos que lutar contra a origem do mal. O vento que soprava era a origem daquele mal. E o que eu quero dizer para você hoje de uma forma profética, você que me ouve pelo rádio e você que me vê pela internet, de uma forma profética, eu quero dizer isso para você agora, hoje, agora. No decorrer dessa mensagem, neste ponto desta mensagem, eu te profetizo isso. Que Jesus levanta nesse barco e coloca um ponto final na sua dor. Solte esse balde. Ele não vai pegar isso. Ele não vai fazer da sua forma, mas hoje ele se levanta e ele dá uma ordem a principados e potestades que tem feito com que essas águas entrem no teu barco. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, em nome de Jesus, que saltou desse barco. Sabe, eu não estou aqui para dizer que você é um fraco, uma fraca, uma pessoa que não teve fé, nada disso. Não. Não, porque nós não fomos chamados para julgar ninguém, porque todos nós somos réus. Mas eu quero dizer para você, como homem de Deus, agora, em nome de Jesus, volte para esse barco, ou você vai morrer afogado. Você que ouviu o conselho, o sussurro do vento, no meio da tribulação, no meio da tempestade, e viu que Jesus estava dormindo, e o diabo disse: salta do barco, porque isso não vai dar em nada. Salta do barco, sai da igreja, desvia, vai embora, volta para o mundo. E no teu desespero você pegou um pedaço de tábua e saltou do barco e você está morrendo. E vai morrer. Você vai morrer afogado, é uma morte terrível.
A palavra profética de Jesus está sobre o barco. Quem saltar dele é morte certa. A palavra profética de Jesus está sobre o barco. Ele diz: entre comigo aqui, fique até o fim, porque nós vamos chegar lá, na outra margem, aconteça o que acontecer. Há uma palavra profética. Volte agora. Pare de nadar. Você não terá forças. Você não conseguirá chegar. Ninguém consegue chegar na outra margem, a não ser dentro desse barco junto com Jesus. Você pode chegar lá, nesse barco, junto com Jesus. Você pode chegar lá descabelado, rasgado, não é? Pelas lutas, pelas dificuldades, pelas batalhas, mas uma coisa é certa, você vai chegar na outra margem. E quando você saltar lá, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. E nesse momento, nesta hora, quando nós estávamos ministrando essa palavra, o sol, ele começou a surgir por detrás, lá na outra margem, por detrás das colinas de Golá. E eu lembrei aqueles irmãos do texto sagrado que diz que aqueles que confiam no Senhor, para eles nascerá o sol da justiça. E você pode ter certeza que o choro pode durar a noite. Mas por mais negra que seja a noite, a madrugada, ela não pode impedir que o sol venha nascer. Aliás, quanto mais vai se aproximando o amanhecer do dia, a alta madrugada ela é ainda mais escura. Mas o dia vai amanhecer. E o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer do dia. Então, preste atenção. Você está no meio da tempestade agora? Pare de murmurar. Pegue esse balde e jogue fora. Pare com isso. Pare. Erga as tuas mãos para os céus. E faça como Ezequiel, profeta no vale de ossos secos. E dê uma ordem ao vento. Eu estou lhe dizendo isso em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão. Dê uma ordem ao vento. E veja se ele vai parar de soprar ou não. Você vai ver isso. Você vai ver. Porque aquele que nos fez a promessa, ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para voltar atrás da sua promessa. O que ele disse se cumpre. E podem passar o céu e a terra, mas a palavra dele jamais passará. E você que um dia saltou do barco, você já está sem força de tanto tentar nadar, não é? Talvez você esteja longe do barco e você diga: missionário, eu até queria voltar, mas agora eu acho que eu não consigo dar mais tantas braçadas de volta, eu não tenho força, meu irmão. Eu sei. Eu sei que o diabo te levou para longe, para que você não tivesse mais força para voltar. Eu sei que você saltou do barco tentando sobreviver. Eu sei que você saltou do barco porque você deu ouvido à mentira do diabo, que falou para você que Jesus estava dormindo e não se importava com a sua dor. Eu sei que o diabo disse para você que o barco ia afundar, mas ele não afunda. E agora? Você está lá longe. Só dá para ver a sua cabeça lá longe no meio do mar. Você não tem mais força. Mas ouça aqui. Não é a tua força que pode te trazer de volta ao barco. Não. É a força
do Espírito de Deus. Quando Pedro estava certa vez afundando nas águas daquele mesmo mar, em um outro episódio, aquele que Jesus vinha andando sobre as águas, lembra disso? E Pedro diz: mestre, se é tu mesmo, manda que eu ande também sobre as águas. E então Jesus disse: vem. E ele desceu. E andou. E todos ficaram olhando Pedro trocando passos e andando sobre as águas. Mas aí ele começa a observar a profundidade das águas. E entra um medo danado no seu coração. O diabo sussurra para ele: que é isso, rapaz? Homem não anda sobre água, não. E ele começou a afundar. Ele perdeu a sua fé, sua confiança em Deus. Ele tirou o seu olhar de Jesus e passou a olhar as evidências ao seu redor. O vento, a água, o seu peso, a gravidade, o fato que é impossível um homem andar sobre água, e ele começou a afundar. Ele ia morrer. Ele ia morrer afogado. Até que ele levantou o braço e disse: Senhor, eu não consigo voltar. Socorre-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou na mão dele. E você pode dizer: missionário, Jesus não vai me recriminar? Não. Ele conhece a tua estrutura e a minha, ele sabe que somos apenas pó. Somos cheios de falha, de erros. Ele sabe que é pela misericórdia dele que nós conseguiremos nos salvar. Não há virtude em nenhum de nós. Não há merecimento em nenhum de nós. Somos salvos pelo seu sangue derramado na cruz. E ele sabe disso. Não, se você pedir socorro, ele não vai te estender o dedo e começar a te acusar. Ele não estendeu o dedo para Pedro e disse: aí, você não teve fé, está afundando, agora eu vou te deixar morrer. Não. Imediatamente ele estende a mão e segura na mão de Pedro e diz: agora você não vai mais. Você está segurando a minha mão. Talvez Pedro não tivesse nem sequer força de segurar a mão de Jesus, mas nem disso ele precisa. Ele depende da força da sua própria mão para segurar a Pedro. Você não tem força para voltar, eu sei disso. Mas agora, aí onde você está, erga as tuas mãos. E diga o que Pedro disse: Senhor, não tenho força para voltar, socorre-me. Me leva de volta para o barco. Eu não quero morrer assim. Feche os seus olhos aí, aonde você está. E peça a Jesus que te leve para o barco. Se você está dirigindo o seu carro, estacione em algum lugar seguro e faça essa oração. Segura nas minhas mãos, Senhor, e me leva de volta. Sua vida vai mudar a partir de agora, em nome de Jesus.